Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Pedro Andretta, professor do Departamento Acadêmico de Ciência e Informação da Universidade Federal de Rondônia, e junto com a professora Ketri Passos, professora do curso de Biblioteconomia e do curso, do programa de pós-graduação em Ciência e Informação da Universidade Estadual de Santa Catarina, nós trazemos para vocês esse webinar intitulado As Bibliotecas e a Competência Algorítmica, que é um pouco de uma síntese, dos nossos estudos dos últimos anos, observando a mídia, observando as pesquisas acadêmico-científicas, em torno da inteligência artificial, da IA e das bibliotecas, e dessa interação IA, bibliotecas, mediação. Pois bem, para essa apresentação, nós elaboramos um pequeno roteiro, então nós vamos começar tratando sobre a era dos algoritmos, a mediação algorítmica, e em seguida a competência algorítmica e as recomendações da IFLA para pensar as IAs, as inteligências artificiais, nas bibliotecas. Pois bem, eu vou abordar os dois primeiros tópicos e, em seguida, a professora Ketri Passos aborda os dois outros tópicos, ok? Pois bem, então, a primeira parte, então, dos algoritmos à mediação algorítmica. Então, a gente precisa pensar o seguinte, nós temos a IA no nosso cotidiano, e ela veio para ficar. Então, quando a gente pensa nos assistentes virtuais, na Siri, na Alexa, na Cortana, no OK Google, quando a gente utiliza ali o Instagram, o TikTok, as mídias sociais, quando nós interagimos com qualquer sistema de busca, de recomendação de busca, seja nas lojas virtuais, seja no streaming, na Netflix, no Disney Plus, ou qualquer outro, Spotify, Amazon Music, tudo ali tem IA, por trás, ou até mesmo nos aplicativos de banco, nos aplicativos de mobilidade urbana, tipo Uber, em tudo nós temos IA, em tudo temos algoritmos, e nas bibliotecas nós vemos também algoritmos em chatbots, em aplicações de machine learning, para atividades meio das bibliotecas, e também pensando nas bibliotecas, pensando a competência algorítmica, em cursos, em treinamento para os seus usuários, para os seus públicos. Vejam, a preocupação sobre a inteligência artificial, ela é recente, ainda que as discussões sobre IA, tenham muito mais tempo de vida, Então, vejam, em 2019, a OCDE lançou suas recomendações. Em 2022, a Unesco também lançou as suas recomendações. Em 2020, a IFLA, que é a Federação Internacional de Bibliotecas, lançou seu manifesto, Bibliotecas IA. A Biblioteca da Holanda, também no mesmo ano, lançou seus 7 princípios para IA. Em 2022, a World Library Information Congress, no maior congresso das bibliotecas, separou uma reunião satélite exclusivamente para tratar sobre IA nas bibliotecas. Então, vejam só a relevância desse tema, a atualidade desse tema na contemporaneidade. Então, vejam, se por um lado os algoritmos abrem novas possibilidades para que grandes corporações, empresas de mídias sociais, filtrem as informações e nos ofereçam ali o que nos parece ser mais, o que para eles parece e para nós sejam mais relevantes, veja, por trás disso há implicações comerciais, há implicações de vieses, Então, bom, o que nós acompanhamos na mídia, Então, ultimamente, Então,
preocupações, problemas relacionados a racismo algorítmico, a discriminação algorítmica, a censura algorítmica, a desinformação, né? Entre tantos outros. Então, aqui, para a gente pensar a era dos algoritmos, né? A professora Bárbara Pfister, ela fez aqui um quadrinho, né? Passo a passo, para a gente pensar como que estão ali os algoritmos no nosso dia a dia, né? Então, vejam, os dados estão em toda parte, né? Eles são coletados 24 horas por dia, 7 dias por semana e processados em tempo real em grande escala, né? Plataformas, né, buscam padrões em dados para tentar prever e influenciar comportamentos e personalizar notícias e propagandas, né, com base em palpites sobre a nossa preferência individual, criando o potencial para vivenciarmos diferentes realidades, né? Depois, nossas vidas são cada vez mais influenciadas pela tomada de decisão que se baseiam na correlação, usando softwares de inteligência artificial que se baseiam em dados incompletos para fazer generalizações e amplificar vieses, né, existentes em grande escala, né? E por fim, então, os sistemas de informação dos quais dependemos, né, são moldados por uma cultura tecnológica, marcada por perspectivas estreitas e excessos de confiança, que confiam na mineração de dados dos usuários e na manipulação de seus comportamentos, o que prejudica a nossa confiança nas notícias, na política e em uns nos outros, né? Então, pesquisa recente da professora Bárbara Pfister, né? Vejam, isso no contexto das bibliotecas, vocês vejam aí que ela tem trabalhado. No contexto do jornalismo, já se fala, então, também que não vivemos mais numa era da informação, mas numa era dos algoritmos, né? Então, o Luiz Codina coloca, né? Então, podemos nos perguntar o que nos permite falar agora de uma era dos algoritmos? A razão para isso é devido à crescente influência dos algoritmos que tomam decisões que antes eram humanas. O caso mais onipresente de tal situação, ou seja, algoritmos são capazes, né, de fazer coisas semelhantes às tomadas de decisões humanas, né, são encontradas em dois grandes players em nosso cotidiano, nos mecanismos de busca e nos sistemas de recomendação de notícias nas mídias sociais. A gente pode também estender isso para os sistemas de recomendação nos streamings, né, de áudio, de filmes, né? Pois bem, né, então, eu estou falando aqui para vocês de algoritmos, o que é algoritmo, né? Então, uma compreensão clássica, né, vai dizer assim, ó, o que é algoritmo? Uma sequência de instruções, ou de fato uma sequência de instruções que são obedecidas por um robô, né? Isso é algoritmo, né? Então, um conjunto de instruções, né, uma sequência de instruções que são processadas, obedecidas por um robô, por um programa, né? Vejam, e atualmente, né, o que a gente entende por algoritmos, né? O professor Virgílio Almeida, ele vai dizer o seguinte, né? Os algoritmos, por enquanto, são construções humanas. E como os humanos, estão sujeitos a preferências, falhas, erros, preconceitos, né? E as várias outras características próprias da natureza humana, né? As interferências dos algoritmos na economia, na sociedade, são múltiplas, variadas e opacas, né? No comércio, nas mídias, na política, no governo, no entretenimento, nas empresas, na saúde, na segurança pública, os algoritmos já tomam decisões que afetam as pessoas, os negócios e a sociedade, né? Então, eu trouxe para vocês também aqui uma outra matéria, né, do MIT Technology Review, que vai dizer assim, ó, como humanos somos altamente tendenciosos. À medida que esses preconceitos são incorporados aos sistemas, há uma grande probabilidade, né, de altos setores da economia, né, serem deixados para trás, né? Então, minorias representadas, pessoas que não têm acesso a essas ferramentas, né? Tudo isso pode gerar uma grande desigualdade no mundo, né? Ainda pensando ali os problemas dos algoritmos, né? O The New York Times trouxe uma matéria que vai dizer assim, ó, como o YouTube radicalizou o Brasil, né? Não foi o YouTube, né? Foram os algoritmos, né, de recomendação, né, que iam levando as pessoas para vídeos de pessoas radicais, né? E de vídeo de radical em radical, o Brasil então elegeu Bolsonaro, né? Pois bem, ainda pensando nos problemas dos algoritmos, né? Trouxe para vocês aqui um relatório, né? O viés algorítmico,
que vai então dizer assim, olha, como prestadores de serviços de saúde, seguradoras, empresas de tecnologias, né, e reguladoras, né, usam de algoritmos que são tendenciosos, né, e como isso afeta o sistema de saúde, o atendimento clínico, né, os fluxos de trabalho, as políticas públicas. Né? Então, fica de recomendação para vocês acessarem. Tá? Bom, algoritmos e racismo. Né? Então, trouxe para vocês aqui uma matéria da BBC News de 2015, né? Intitulada ali, né? Google pede desculpa por erro racista em aplicativo de foto. Né? Então, o Google diz que está chocado que seu novo aplicativo de fotos tenha rotulado erroneamente um casal de negros como sendo gorilas. Né? Uma matéria de 2015, né? Já pensando no racismo algorítmico. Né? Vejam, aqui matéria de 2020, né? Facebook cria equipe para estudar preconceito racial depois de limitar anteriormente tais esforços. Né? Então, Facebook e Instagram planejam examinar como usuários negros e minoritários são afetados pelos algoritmos da empresa em comparação com usuários brancos. Desculpa. Bom, aqui, trouxe para vocês duas matérias, então, da Exame, uma revista brasileira, né, que diz assim, ó, estudo do Twitter confirma que algoritmo tende a cortar negros em fotos. Essa matéria foi de maio de 2021, né? E claro, o Twitter negou, né? E em agosto de 2021 eles lançam ali um concurso, né? Então, Twitter pagará R$18.000 para quem arrumar preconceito racial de algoritmo, né? Então, essas duas matérias foram casadas, né? Então, uma aconteceu em maio, né? Os pesquisadores identificaram esse problema, Twitter, na época, negou e foi examinar a fundo, de fato encontrou problemas, né? E em agosto eles lançam ali um concurso de soluções, né? Bom, o que é R$18.000 para o Twitter, né? Enfim, outros problemas com a censura, né? Censura algorítmica, né? Então, escritor dribla algoritmo para divulgar o livro do Planet Hemp nas redes, né? Imagina como você vai vincular a palavra hemp nas mídias, não vai, né? Outro caso, né? Madres paralelas, né? Instagram se desculpa por censurar pôster de Almodóvar. No Washington Post, né? A disputa entre os músicos de música clássica e os bots, né? Os robôs de direitos autorais. Né? Então, os músicos clássicos interpretavam Mozart, interpretavam Bach e outros, e quando iam subir esses vídeos, né, para o YouTube se recusava a recebê-los, né, a fazer o upload, né, porque via nesses vídeos problemas de direitos autorais, né, quando na realidade não há, né. Bom, vejam que as pessoas têm criado uma certa resistência aos algoritmos, né. O YouTube, o Twitter, recentemente liberou a volta da ordem cronológica, ou seja, tirou ali, aliás, não é que tirou, né? Criou uma opção, né? Ou o usuário segue com o seu sistema de recomendação, né, do Twitter, ou ele pode então usar a ordem cronológica reversa, né? No qual o algoritmo tem pouca influência, né? O Instagram seguiu também pelo mesmo caminho, né? Então vejam, Twitter e Instagram mudando ali a forma de oferecer os conteúdos aos usuários, porque os usuários não estão contentes com o sistema de recomendação apresentado, né? Bom, esses sistemas de recomendação, eles são formas de mediação algorítmica, né? Esse conceito tem sido abordado no Brasil por professores da USP, por professores de BICT, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas matérias, né? Algumas pesquisas do professor Arthur Coelho, do Marco Antônio, né? E veja, quando a gente pensa em mediação algorítmica, né? Uma mediação que não é neutra, né? Nenhuma mediação, na realidade, é neutra, né? E nessa mediação, né? O machine learning, né? Ele atua diretamente com os conteúdos, né? Ele filtra os conteúdos que serão exibidos para o usuário,
né? Com isso, né, as big techs, as empresas de tecnologia, né, elas dizem, bom, nós estamos oferecendo para vocês uma experiência personalizada, né? Quando na realidade o que elas estão fazendo, né? Elas de fato oferecem alguma experiência customizada para você ali, mas por outro lado elas estão ali em troca, né? Pegando seus dados, né? De privacidade, né? Para te oferecer mais experiência, mais imersão, né? E também oferecer esses dados também, né? Vender esses dados a outras corporações, né? Então, nós somos a mercadoria das grandes corporações de mídias sociais, né? Bom, então o que é mediação algorítmica? Então o conceito ali do professor João Caribé, né? Mediação algorítmica é um sofisticado processo de mediação tecnológica da informação implícita, né? Não humana, que usa um enorme volume de dados, né, do indivíduo para entregar-lhe informação sob medida ou por interesse de terceiros, né? Então veja que aí você vê, não é só te oferecer informação sob medida, mas te oferecer o que os outros querem que você consuma, né? Nós temos já no Brasil dissertações sobre isso, nós temos trabalhos em grandes eventos científicos da área tratando de mediação algorítmica, né? Vejam que são dissertações recentes, né? 2019, 20, né? 21, né? Aqui uma nova, uma outra pesquisa também, né? Esse aqui é um e-book, né? Então vejam que é bacana, né? Quando a gente está ali nas mídias sociais, né? A gente vê a interface visual. Por outro lado, né? Mas atrás disso, o que nós temos? Nós temos atores produzindo conteúdos, nós temos algoritmos que selecionam os conteúdos, nós temos critérios algorítmicos ali que são produzidos por subjetividades, né, dos programadores, dos executivos das grandes corporações, e por trás disso ainda tem interesses políticos e econômicos, né? Então, a gente só vê a interface, a gente vê o feed, mas tem muita coisa ali atrás, né? E no fundo ali, no final, o que é? Interesses políticos, econômicos, comerciais, né? Bom, então, eu estou avançando um pouco mais rápido aqui, porque tem uma parte ainda com a professora Ketra, né? Então, já vou me despedindo. Então, a Ketra vai trabalhar com vocês, pensar, bom, há essa mediação algorítmica, né, que é dada, né, que ela está em circulação, ela está nas mídias sociais, ela está nos streamings, né, ela está nos mecanismos de recomendação dos streamings, ela está em todo canto, né? E a gente, né, que é bibliotecário, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode trabalhar com o público, né, e com essas mediações algorítmicas, né? Então, a Catherine então vai abordar para vocês das competências algorítmicas ao sistema de recomendações da IFRE, tá? Eu me despeço aqui. Deixo a dica com vocês, né? Busquem Pedro Andretta no YouTube, no Google ou no Instagram, Twitter, né? Me sigam ali nas mídias sociais, estou sempre ali separando conteúdos, eu tenho um sitezinho, um projeto de curadoria de conteúdo, né? Que é exatamente uma forma de se combater as mediações algorítmicas, né? Então, tem ali um projeto de newsletter, de Instagram, de Telegram, né? Que seleções de notícias, né? Por um curador para um público, né? Então, é uma forma também de se deslizar, né? De escapar das mediações algorítmicas, né? Pois bem, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ketri Passos e nós vamos falar sobre a parte 2, competência algorítmica e recomendações da IFA. Bom, foi publicado recentemente na American Libraries Magazine uma entrevista com a Smith Carroll e ela fala que a gente não pode ignorar mais a inteligência artificial, né? Então, se vocês já usaram um iPhone,
com a Siri, né? Alexa, ou um aplicativo como o Uber, provavelmente você já interagiu com inteligência artificial, né? Só que, no entanto, de acordo com a Smith, as bibliotecas estão demorando a adotar a inteligência artificial, né? Então, o Xu e colaboradores, eles pensaram num workshop para desenvolver, né, os profissionais de biblioteca em uma semana. Então, foi um projeto para atualizar os funcionários aí, para eles entenderem o que é inteligência artificial. E esse workshop foi feito por meio de um aprendizado colaborativo e para que eles tivessem uma visão clara das deficiências da tecnologia, né? Então, o nome do evento que eles colocaram se chamava Inteligência Artificial em Bibliotecas, do Treinamento à Inovação. Então, nesse evento que eles fizeram para promover aí um conhecimento de um assunto novo, eles discutiram algumas conclusões do primeiro IDEA, né, do Institute of Artificial Intelligence, e 2 dos bolsistas deles compartilharam detalhes aí de seus projetos. O IDEA, para quem não sabe, o IDEA Institute, é um instituto que estuda inovação, disrupção, investigação e acesso. Durante esse evento do IDEA, eles reuniram 17 bolsistas para que eles pudessem aprender sobre inteligência artificial. Então, depois, cada um desses bolsistas retornaram para suas instituições para falar sobre o que eles aprenderam durante esse evento, né? Então, eles projetavam aí uma abordagem mais centrada aí no ser humano. Eles mitigaram aí o que são dados, o que é o tal do viés algorítmico, né? E falaram da importância de se manter aí com que essas empresas de tecnologia IA, elas garantam aí uma equidade, uma diversidade, uma inclusão, né? O doutor Pedro já comentou para vocês vários casos que foram publicados em meios de comunicação de desigualdade social, de desigualdade na escolha de emprego, de questões que envolvem racismo, né, ou até exclusão de determinados candidatos para uma vaga de emprego, enfim. Então, esses membros do Instituto, do IDEA, eles trabalharam juntos em pequenos projetos que poderiam ser implementados aí nas bibliotecas dessas pessoas que participaram desse evento. Então, a Smith, ela destaca que é muito mais importante, às vezes, a gente descobrir as questões, o que é a inteligência artificial, como que eu posso usar ela para ajudar meus usuários, quais são as tecnologias que eu posso aprender para instruir os usuários, como funciona os algoritmos, eu posso questionar a forma como os algoritmos são produzidos, esses algoritmos são pensados no bem dos usuários ou para fins econômicos, como que eu posso melhorar a minha competência algorítmica, como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer com que os usuários eles consigam realmente encontrar o conteúdo que eles querem, né? Porque as empresas elas colocam que nós estamos disponibilizando o conteúdo de acordo com as preferências do usuário. Será realmente, né? O que eu preciso entender e conhecer para poder, por exemplo, modelar melhor, né? Construir aí, melhorar o algoritmo para que ele realmente fique a favor, que ele vá ao encontro dos meus gostos e preferências, né? Então, a gente vê aí nas mídias sociais, né, vários recursos, e de fato essas mídias sociais elas são feitas para que a gente fique ali várias horas rolando feed, infinitamente aquele conteúdo vai sendo atualizado. Então, tem várias questões e interesses aí econômicos por trás disso, né? Partidos políticos têm utilizado os algoritmos, né, a favor deles, empresas para fazer marketing, publicidade, propaganda. Que tipo de conteúdo os jovens estão acessando hoje, né? Então, tem várias questões aí que a gente consegue fazer com que o algoritmo ele trabalhe a nosso favor. Sim, a gente pode ir personalizando, né, os conteúdos de acordo com o nosso gosto, preferência, dizendo, bom, esse conteúdo não me agrada, não quero mais ver esse tipo de conteúdo, né? Fazer denúncia quando for fake news, enfim. Tem várias questões aí que cabe a nós, profissionais da informação, bibliotecários, professores, docentes, para trazer esses assuntos em sala de aula, né? Eu, por exemplo, eu leciono uma disciplina na UDESC que se chama Cultura Digital.
talvez algumas escolas até do ensino médio já tragam essa disciplina. Então, durante os seminários com as turmas, nós trouxemos várias questões. Dentre delas, o filtro da bolha, né? Por que a gente está sempre vendo a mesma coisa? E isso também isola, né? Divide as pessoas, politicamente falando. Também competência algorítmica, né? A gente discutiu isso com os alunos, eles entenderem não como faz o cálculo de um algoritmo, isso não, mas entender assim, bom, será que o que está sendo, o conteúdo que está sendo trazido até mim, será que é realmente um conteúdo de qualidade? Como que eu faço para filtrar esse conteúdo? Como que eu faço? Então, a gente até fez uma brincadeira, eu pedi para que eles abrissem o Instagram deles e mostrassem na lupa o Explorer deles. E aí eles fizeram isso, meio curiosos, assim, e eu falei, gente, aqui está o subconsciente de cada um de vocês, né? O que aparece no Explorer ali são as coisas que vocês mais gostam de curtir, de interagir, as coisas que vocês mais passam tempo olhando. E eles falaram, nossa, professora, realmente faz sentido. E aí cada um trouxe um Explorer diferente. Eu falei, gente, o Explorer é diferente para cada pessoa, porque os algoritmos calculam ali eles expõem o conteúdo de acordo com o tempo com que você interage na tela. Então, algumas pessoas tinham mais preferência por vídeos de gato, receitas culinárias, outros por atividade física e por aí vai. Então, a gente precisa entender como os algoritmos afetam a nossa vida, a nossa sociedade, o consumo e uso de informação, para que a gente possa propor aí soluções para esse problema, né? Qual seria uma possível solução? Fazer com que o usuário ele consiga aprender. O bibliotecário propõe um curso de competência algorítmica, por exemplo, ou de competência em inteligência artificial, né? A gente não tem a competência da informação, né, que a gente ensina o usuário a usar e buscar informação de qualidade, não existem critérios para a escolha das fontes de informação, a gente pode dar essa competência para ele poder manipular e utilizar as redes sociais para que ele possa personalizar ali a página dele com os gostos e preferências dele, né? Além disso, questionar ali o que está sendo trazido, né? Por que aquele conteúdo é daquele jeito? Quem está por trás daquela rede social, né? Como que funciona? Qual é o benefício que o criador daquela rede social ele tem expondo aquele conteúdo, disponibilizando gratuitamente? Então, a gente pode trazer várias questões. Inclusive, tem um estudo, uma pesquisa de Kitchen et al., entre outros autores, que foi publicado agora, em 2021. Agora não, né? Mas já faz um tempinho aí, mas é recente. E em sua pesquisa, eles indicam como uma possível solução desenvolver a A-literacy, que é a competência em inteligência artificial. Então, ele fala que isso para poder fazer isso, a gente precisa de um conjunto de diferentes aprendizagens que a gente traduziu ali para o quadro, tá? E adaptou ali para o quadro. São 5 aprendizagens. Primeira, conhecer e entender a IA, tá? Inteligência artificial. Como que a gente faz isso? Participando de curso, participando de evento, assistindo vídeos, né, no YouTube, constando material na web, lendo artigos, paper, né? Enfim. Bom, além disso, a gente precisa conhecer as funções básicas, né, da inteligência artificial. Como usar os aplicativos de IA na vida cotidiana de forma ética, né? Porque percebam assim, nós usamos as redes sociais sem questionar. Será que essas redes sociais elas fazem uso ético dos nossos dados, das nossas informações? Será que o conteúdo que está sendo proposto não tem nenhum viés ali, alguma tendência? Essa rede social não é tendenciosa para que eu goste de determinado partido político ou movimento social, enfim. A segunda dica, aplicar a inteligência artificial. Aplicar conhecimento, conceitos, usos de AI em diferentes cenários. Como que eu posso aplicar? Testar essas ferramentas, essas tecnologias, né? Dar capacitação
para os usuários no uso dessas ferramentas. Terceira, depois que eu já conheço e aplico, eu já tenho condições de poder avaliar e criar, né? Então, a gente tem que ter a habilidade de pensar, por exemplo, como que eu vou avaliar essa inteligência artificial, como que eu vou projetar, prever esses aplicativos, né? Ah, mas como assim um bibliotecário aplicando inteligência artificial? Chatbot, gente, chatbot é uma inteligência artificial, né? Muitas bibliotecas têm desenvolvido chatbot para isso, né? Então, um operador humano alimenta algumas informações e um computador vai lá e interage, né? Um recurso de chat vai lá e interage com o usuário, responde as dúvidas mais simples, tá? E isso, a biblioteca pode encomendar isso ou do próprio setor de TI, da própria instituição, ou contratar por uma empresa, né? Terceirizada, enfim. E, por último, e não menos importante, gente, muito importante entender a questão que envolve os aspectos éticos da inteligência artificial, tá? Então, assim, a gente tem que pensar no ser humano. Esse algoritmo, ele está promovendo justiça social? Ele tem responsabilidade? Ele é transparente? Ele é ético? Não. Então, vamos utilizar outras opções, ou vamos exigir como sociedade, governo, intelectuais e pensadores e pesquisadores vão começar a publicar um monte de pesquisas cobrando aí a transparência desses algoritmos, né? Porque ninguém aqui vai ficar estudando código matemático para entender o que tem por trás do algoritmo, mas questionar. Por exemplo, no livro Algoritmos de Destruição em Massa, depois já passo o nome da autora para vocês, que é incrível esse livro, ela abre a mente, né? Ela fala para a gente assim, tem vários casos de desigualdade e injustiça que os algoritmos cometeram. Por exemplo, no sistema educacional norte-americano, ela cita um estado e uma cidade lá, a melhor professora da escola foi desclassificada porque o critério que ele usava para poder renovar o contrato dos professores anualmente era a nota dos alunos. Só que eles descobriram que algumas pessoas estavam trapaceando, ou seja, estavam fazendo testes mais fáceis para os alunos poderem, ou estavam focando mais no conteúdo da prova para os alunos poderem tirar notas mais altas e eles terem índices mais altos e, consequentemente, os professores terem os seus contratos renovados. E não é assim, gente. O ser humano ele é muito mais complexo que um cálculo matemático binário, 0 e 1, né? Ela cita também exemplos de casos de injustiça. Muitas instituições, tribunais nos Estados Unidos estão utilizando inteligência artificial, sistemas especialistas, para ajudar ali o juiz a declarar a pena, a quantidade da pena e o crime que foi cometido. Olha a complexidade desse negócio. O ser humano ele é muito mais complexo, né? Bom, voltando. A gente tem outro estudo que vale muito a pena ler, que é do Ridley Pawlik Potts, que se chama Algorithmic Literacy and Role for Libraries. Então, educação algorítmica e o papel das bibliotecas. Então, os autores já começam falando, né, que os algoritmos eles são os novos agentes de poder na sociedade, e eles têm razão, porque muitas decisões estão sendo semi-automatizadas ou automatizadas e deixadas para que sistemas especialistas e sistemas computacionais resolvam, né? Então, ele fala que cada vez mais a gente está dependente dos computadores para poder ver o mundo. E esse desenvolvimento, ele fala que alterou as regras pelas quais a sociedade tem operado. E é verdade, tá? Países em desenvolvimento, talvez não, mas em países desenvolvidos, a gente tem notado aí uma forte tendência no uso de inteligência artificial, sistemas especialistas para tomada de decisões, tá? Então, eles comentam que a educação, o letramento algorítmico é a solução para isso. É um meio de entender esse novo conjunto de regras e estimular algumas competências e habilidades para que as pessoas possam usar os algoritmos, e isso é muito importante, gente, e não serem usadas por elas. Isso aqui é incrível, tá? Porque o que está acontecendo hoje? A gente está sendo utilizado, as empresas estão usando nossos dados, estão usando o nosso tempo de vida, de atenção, tá? E justificando ali, mas não
somos nós, são os algoritmos, né? A caixa preta dos algoritmos. Então, as bibliotecas, elas normalmente defendem uma tecnologia que seja acessível e seu uso eficaz. E essa onipresença aí da tomada de decisão algorítmica e seu profundo impacto na vida cotidiana torna o reconhecimento e a promoção da alfabetização algorítmica um novo desafio crítico e imperativo para as bibliotecas de todos os tipos. Então, assim, a gente está esperando, né, com que o pessoal de outras áreas venha explicar para os usuários o que é educação algorítmica, o que são os algoritmos, e como a gente pode ter uma sociedade mais justa e igualitária, a gente vai esperar sentado, né? Que isso não vai acontecer. Então, nós, como profissionais da informação, nós temos a responsabilidade, o papel ético, profissional, né, a missão de explicar aos usuários o que são os algoritmos, que são aplicações de inteligência artificial e como nós podemos utilizá-los ao nosso favor. Bom, então, para resolver isso, a IFLA, né, ela desenvolveu um documento, uma diretriz, tá, que vai sistematizar aí a competência algorítmica. E ela vai dizer que a competência algorítmica é um conjunto de habilidades envolvendo os seguintes elementos. Bom, primeiro, eu preciso compreender rapidamente, basicamente, o que é inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, como ela funciona, sua lógica subjacente e suas limitações. Depois, eu preciso compreender os potenciais impactos sociais da inteligência artificial, especialmente na área de direitos humanos, porque o Pedro deve ter comentado com vocês várias matérias, publicações na mídia de questões que envolvem racismo, preconceito, desigualdade social por conta dos algoritmos, né? 3, habilidades no gerenciamento de dados pessoais. E 4, é importante com que a classe bibliotecária internacional desenvolva uma educação midiática e informacional e repasse esse treinamento, essa capacitação, por meio de webinar, como a gente está fazendo agora, por meio de live, de treinamento, de conteúdo, para que esses usuários entendam um pouco mais sobre o assunto. Bom, para quem quer saber um pouquinho mais, a comunidade Barates, em 2020, publicou os 12 princípios chaves da inteligência artificial em bibliotecas de acordo com a IFLA. Então, eles mencionam essa declaração da IFLA, que nos slides mais à frente eu vou explicar para vocês, vou detalhar o que é essa declaração. E eles falam que as tecnologias de inteligência artificial podem ser transformadoras e seu poder pode ser colocado a serviço do bem-estar público e da inovação. Levando em conta as questões éticas e as restrições atuais, as bibliotecas podem usar, sim, as tecnologias de inteligência artificial de forma responsável para promover aí a sua missão social. Então, aplicar essas novas abordagens nos processos de gestão de conhecimento em bibliotecas é essencial. E a gente precisa, a nossa missão como bibliotecário, como professores, docentes, alertar sobre os impactos negativos na qualidade dos serviços, as questões éticas que envolvem inteligência artificial e de segurança e de garantia da privacidade das pessoas, porque a gente está entregando nossos dados, nossas informações. Com o nosso celular, hoje em dia, a gente entrega nossos dados para essas empresas, elas estão aqui ouvindo, monitorando tudo que a gente fala, né, com um aplicativo como o Alexa, que é um dispositivo de inteligência artificial que sonda a nossa voz, né, então eles estão o tempo inteiro ali obtendo acesso aos nossos dados. Então, para resolver isso, a IFLA fez uma declaração sobre bibliotecas e inteligência artificial. Está disponível no site da IFLA. Quem quiser pode clicar aqui no linkzinho, ó, pode ter acesso aí ao repositório da IFLA e tem acesso direto aí a esta declaração. Ela não está traduzida, né? Ela só está disponível apenas no idioma inglês, mas depois vocês podem fazer uma tradução. Então, o que a IFLA fala? Que a adoção da IA e aprendizagem de máquina na esfera pública e privada está crescendo muito. Então, essa declaração ela visa delinear as principais considerações para o uso dessas tecnologias no setor de bibliotecas e sugerir os papéis que as bibliotecas devem se esforçar para assumir uma sociedade crescente que integra aí a tecnologia de inteligência artificial. Então, eles falam, né, chamam a nossa atenção, né?
Hoje, muitas bibliotecas trabalham para ajudar seus usuários a desenvolver competências de letramento digital ou informacional, e esses esforços eles também devem ser promovidos aí, expandidos para promover uma educação algorítmica. Então, é importante que a gente compreenda os algoritmos e outros processos digitais, como eles impactam aí a maneira como os usuários acessam e recebem informações. Principalmente as crianças, né, gente? Porque a gente for parar para pensar, crianças, adolescentes e adultos estão consumindo conteúdo, né? De que forma, de que maneira, como que a gente pode melhorar esse acesso a essa informação. Bom, a declaração da IFLA ela está dividida em 3 partes. Parte 1, ações. Parte 2, recomendações. E parte 3, temos alguns anexos com alguns exemplos. Na parte 1, que são as ações, eles sugerem 4 ações gerais para possibilitar com que as bibliotecas forneçam aí uma educação, uma competência algorítmica para a sociedade. Quais são essas 4 ações? Ação 1 envolve a integração de tecnologias de IA e aprendizagem de máquina no trabalho cotidiano. No trabalho de quem? Do bibliotecário. Então, começar a testar tecnologias. Como que funciona um chatbot? Alguém sabe? Ah, a biblioteca local ali do lado da nossa vizinha tem. Vou perguntar para ele se foi muito difícil implementar essa tecnologia. Vamos ler artigos, papers sobre isso. O que a gente está precisando para melhorar os nossos serviços, né? Então, integrar essas tecnologias é a primeira ação. Segunda ação, incentivar com que as bibliotecas eduquem os seus usuários sobre inteligência artificial. Ah, mas nem nós mesmos sabemos direito o que é isso, quem dirá ensinar os usuários. Mas aí que tá. Nós temos que aprender, temos que buscar conhecimento. Ah, mas em português tem pouquíssima coisa sobre isso. De fato, tem pouquíssima coisa publicada sobre isso. Mas é importante a gente buscar em outros idiomas, como o inglês, que é um idioma que tem bastante publicação sobre isso, e buscar em eventos de outras áreas, da área da tecnologia, área da computação, saber o que eles estão falando sobre isso, né? E ajudar aí os usuários aí a prosperar numa sociedade que vai usar a IA mais amplamente. Terceira ação, incentivar que as bibliotecas apoiem pesquisas de inteligência artificial éticas e de alta qualidade. Tá? Então, por exemplo, conhecer projetos, pesquisas que realmente estão utilizando inteligência artificial de forma ética, vamos divulgar o trabalho desse pessoal, vamos promover esse produto, vamos divulgar melhor esses serviços, para quê? Para que a gente consiga impulsionar as empresas éticas, né? Por enquanto, a gente tem algumas opções, né? A gente não tem muitas opções, mas a tendência é que cada vez mais tenha concorrência e vamos optar aí por questões mais éticas, né? Assim como na indústria de cosméticos, as pessoas preferem produtos que não são testados em animais, né? Hoje em dia tem muita opção. Então, a partir do momento que começaram a surgir essas empresas, as outras passaram a aderir a essa política. Então, quando a sociedade exige, há uma mudança no mercado, né? É incrível isso. E a quarta ação sugere aí como as bibliotecas podem se adaptar para obter sucesso aí na educação algorítmica. Eu vou falar sobre elas. Bom, a ação 1. Então, pessoal, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, ela pode ter um potencial aí de adicionar novas dimensões e abordagem aos processos de gestão do conhecimento em bibliotecas, particularmente em organização, na fase de organização, armazenamento e integração do conhecimento. Então, ela pode oferecer novas dimensões de prestação de serviços quando associadas à robótica. A gente tem vários exemplos, né, de bibliotecas, principalmente bibliotecas norte-americanas, que utilizam aí robôs para poder prestar serviços em bibliotecas. Tem robô que separa livros, né, na esteira, tem os totens de autoatendimento, de empréstimo e devolução de livros, tem os sistemas automatizados, as etiquetas RFID, tem os próprios robôs também que fazem a separação dos livros e materiais. A gente tem vários exemplos aí de iniciativas aí que envolvem a inteligência artificial. Ação 2. Como é que a gente faz para educar os usuários, né? Então, quando a gente ajuda os usuários a entender o que é inteligência artificial, as bibliotecas também podem permitir com que eles participem de discussões políticas
sobre o que significa a inteligência artificial, como que ela pode ser utilizada para o bem, quais casos de uso são éticos e desejáveis para o público. Então, de forma mais ampla, as bibliotecas podem criar eventos e promover esse debate para a sociedade, e pode desempenhar aí um papel para ajudar os seus usuários a se adaptarem a algumas das possíveis mudanças no mercado de trabalho causadas pela inteligência artificial. Então, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro a gente está entendendo o que é, discutindo, falando, opa, isso aqui existe, que bacana, isso aqui é importante, a competência algorítmica pode ser uma solução, então vamos promover mais eventos falando sobre, vamos trazer gente que entende do assunto, que já trabalha mais tempo com isso para poder falar sobre, e por aí vai. Terceira ação, incentivar que as bibliotecas apoiem pesquisas de éticas e de qualidade. Então, a gente pode apoiar a pesquisa e desenvolvimento éticos de inteligência artificial por meio das escolhas nas nossas aquisições. A gente pode decidir apenas comprar tecnologias de IA que obedeçam a padrões éticos de privacidade e inclusão. É uma escolha nossa. Ah, mas como que eu vou saber isso? Fazendo pesquisas, investigando o mercado, analisando a concorrência. Assim que funciona. Quarta ação, as bibliotecas, elas precisarão ter leis, infraestrutura e tecnologias necessárias para poder adotar e fazer o uso da inteligência artificial. As exceções de mineração de texto e dados em estruturas de direitos autorais são cruciais para permitir que as bibliotecas continuem cumprindo sua missão e participem ativamente das comunidades de IA. Então, eu preciso entender as questões de direitos autorais na web, né, as questões de direitos autorais que envolvem os algoritmos, as questões de direitos autorais que envolvem a inteligência artificial, né? Entender aí como funciona o processo de mineração de texto para conseguir aí se adaptar e a melhorar nessa educação algorítmica. Bom, na segunda parte geral do documento das diretrizes da IFLA, em recomendações, eles apresentam aí as principais sugestões para promover à sociedade um uso mais efetivo e crítico das tecnologias. Então, eles puxam a orelha de todo mundo, eles puxam a orelha do governo, governo, organizações intergovernamentais, também é necessário. Tem que vir de cima para baixo, gente, não adianta ser só de baixo para cima. As associações de bibliotecas também podem promover esse tipo de discussão. Os provedores de treinamento de bibliotecas ou universidades, cursos, né, cursos de curta distância, cursos de graduação, formação acadêmica, cursos de pós-graduação, né? E as próprias bibliotecas. Então, a IFLA dá uma puxada de orelha em todo mundo, né? O pessoal acorda, vamos se atentar para a inteligência artificial e vamos envolver a responsabilidade de todo mundo, em nível governamental, associações, cursos e as próprias bibliotecas. Bom, na terceira e última parte da declaração, em anexos, eles apresentam alguns estudos de caso, projetos e iniciativas. Então, é muito legal vocês lerem esses anexos, tá? Todos os três. Anexo 1, eles apresentam a questão da inteligência artificial e a liberdade intelectual. No anexo 2, eles apresentam a competência em inteligência artificial, que a gente chama, nós traduzimos, né, o Dr. Pedro, para competência algorítmica. E no anexo 3, a inteligência artificial, bibliotecas na vanguarda. Então, é muito interessante ler esses estudos de casos para poder entender quais bibliotecas já estão aplicando inteligência artificial e qual o efeito que tem tido essa aplicação no contexto delas. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma publicação feita pelo José Antônio Vasques, de 2020, que ele fala sobre a adoção de inteligência artificial em bibliotecas, na página dosdoce.com. Quem quiser, o linkzinho está disponível aqui no slide. Então, eles falam, né, o José, ele fala que a inteligência artificial ela pode permitir que as bibliotecas melhorem o caractere aí, o reconhecimento de caracteres ópticos dos textos também, isso é uma coisa bem bacana, para que a gente possa promover a indexação e a recuperação da informação dos textos. Ele fala que a inteligência artificial, elas também trazem como benefício para as bibliotecas fazer novos usos das coleções das bibliotecas legíveis por máquina. Por exemplo, por meio de IA, a gente pode fazer a categorização dos assuntos ou desenvolver sistemas de descoberta, assim como a EBSCO tem, a Scopus tem, né, aquele sistema de descoberta de conteúdo. Eu procuro um artigo, por exemplo, que fala sobre inovação em bibliotecas escolares, e ele puxa possíveis outros artigos que tratem do mesmo assunto. As bibliotecas
também podem desenvolver, dentro de seus catálogos online, sistemas de recomendação de conteúdo por meio de inteligência artificial. Então, olha que bacana, quanta coisa legal a IA pode trazer para o contexto das bibliotecas. E também pode ajudar aí os seus usuários a se adaptarem a algumas das possíveis mudanças no mercado de trabalho causadas pela própria IA. Eu sei que é muita coisa, mas nosso tempo é curto. Então, eu gostaria de concluir, né, falando para vocês que, bom, a gente ratificamos aí, né, que as bibliotecas são tradicionalmente lugares de múltiplas aprendizagens, de acesso equitativo e democrático à web e o desenvolvimento de competências digitais em instituições que formam aí para a cidadania consciente e pensamento crítico. Portanto, a gente pode considerá-las como espaços privilegiados para a efetivação de ações em prol da competência algorítmica, né? Especialmente, gente, as bibliotecas universitárias. Tem pessoal da computação, faz um workshopzão lá, chama o pessoal do direito para falar de direito autoral na web, chama o pessoal da computação para falar de IA, inteligência artificial, chama o pessoal de ciência de dados, chama o pessoal para falar sobre algoritmos, chama o bibliotecário, sabe? Faz um evento para poder chamar a atenção, discutir sobre a importância da inteligência artificial e dos algoritmos na nossa sociedade. Então, a gente destaca aqui a atenção para a comunidade acadêmica e profissionais aí de biblioteconomia e ciência da informação, para que essa galera possa explorar as ações em prol da competência algorítmica a partir aí de projetos e equipes multidisciplinares. Então, só vai começar a nascer novas pesquisas a partir do momento que as pessoas souberem que esse assunto existe e começarem a pesquisar sobre, né? Então, a gente incentiva que quem gostou, se interessou sobre o assunto, busque mais pesquisas sobre, depois deem uma lida nas nossas referências. Eu acredito que o Pedro também vai fazer vai mencionar aí o blog que ele alimenta, né? Que ele traz semanalmente ou mensalmente vários assuntos que envolvem tecnologia. Eu e o Dr. Pedro amamos tecnologia, né? Nós vemos investigando sobre tecnologia há muito tempo. E ele sempre traz algumas matérias super interessantes, inclusive várias delas a gente expôs aqui na nossa apresentação, sobre trabalhos em português ou inglês, trabalhos nacionais e internacionais, que falam sobre inteligência artificial, que falam sobre competência algorítmica, tá? Então, a gente pode dar um start aí, um ponto de partida para vocês. Como que a gente pode promover a competência algorítmica nas bibliotecas, sejam elas públicas, escolares ou universitárias? A primeira dica é criar seminários, webinários, né? Oficinas com profissionais e pesquisadores da área da ciência da informação, da computação e ciências sociais, elaborar painéis, criar folders informativos que abordem ações dos algoritmos em nosso cotidiano e o viés algoritmo para os usuários, isso é muito legal. Ou folder digital, ou folder impresso. Hoje em dia a galera usa muito folder informativo, né? Trabalhar comunicação científica, resumir esses dados e expor nas mídias sociais. Vamos expor esse material onde a galera usa, né? Onde que os jovens usam. Eles acessam o TikTok, eles acessam o Instagram. Então, vamos sintetizar essa informação e disponibilizar para esses jovens nesses meios. Publicação em redes sociais, sobre como a gente pode fazer o uso consciente dessas mídias sociais, a privacidade, o efeito da bolha, né? A gente está sempre ali olhando sempre a mesma coisa, com o mesmo grupinho de pessoas, olhando sempre o mesmo conteúdo. Então, vamos estourar essa bolha, vamos olhar o que tem além disso. Também publicar aí quais são os perigos dos algoritmos aí para a nossa sociedade, como que a gente faz para ter uma sociedade mais inclusiva, mais plural, democrática e informada. Então, assim, é um assunto muito relevante, é um assunto muito atual, que precisa ser discutido, tá? Dentro do contexto das bibliotecas, da biblioteconomia e da ciência da informação. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. E, para concluir, eu deixo 3 sugestões de canais de informação que vocês podem usar como ponto de partida. Na verdade, 4, né? Porque o primeiro deles é a diretriz da IFLA, que eu já passei para vocês, as diretrizes da IFLA, e 3 sugestões. Bom, tem um site que se chama Elements of
AI, né, que é Elements of AI, que é um curso online aberto desenvolvido pela Universidade de Helsinki. Esse curso ele foi projetado para ser concluído em até 6 semanas e possui os conteúdos traduzidos para português de Portugal. Então, olha que bacana, o pessoal aí de Portugal e nós aqui no Brasil podemos ler e acessar esse material. Ele foi totalmente traduzido, esse curso online aberto desenvolvido pela Universidade de Helsinki. O segundo canal de informação que eu acho que é fundamental, The Algorithmic Literacy Project, é um portal desenvolvido pela Digital Moment Founded, Digital 2030, da Canadian Commission for UNESCO e Unesco, e é dedicado a capacitar crianças e a exercitar o pensamento crítico nas ações online e se tornarem usuários criadores proativos e criativos. Esse material só está disponível em inglês. Se chama Educational Guide Diving Deeper into Algorithms. É de 2020. E AI for Anyone, da AI4Anyone.org, é um portal institucional da organização AI for Anyone, que oferece acessos a recursos como podcast, newsletter e conteúdos sobre inteligência artificial e competência algorítmica, também disponível apenas em inglês. Bem, recomendações de leitura. Pessoal, leiam esses livros. Ele vai abrir e expandir a mente de vocês. A primeira dica que eu daria para vocês é: leiam esses 4 livros e depois retomem para os artigos. Primeiro deles, Algoritmos de Destruição em Massa, da Cat O'Neill. É incrível. Ela fala sobre como que o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. A gente tem um outro olhar, ele abre e expande a mente, a gente tem um outro olhar sobre os algoritmos. Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem. É um livro organizado por Fernanda Bruno, Bruno Cardoso, Marta Kanashiro, Luciana Guilhom e Lucas Melgaço. Também incrível. Terceiro livro, Infocracia, está disponível apenas em espanhol. La Digitalización y las Crisis de la Democracia, do Byung-Chul Han. Incrível também esse livro, é outro livro que expande e abre a mente. E o quarto, Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism, da Safia Umoja Noble. Esse livro, infelizmente, só temos disponível apenas em inglês, tá? Mas eu acredito que em breve sairá uma tradução ou em espanhol ou em português. Gente, esses livros são incríveis, vocês vão amar e vai abrir a mente de vocês sobre o tema algoritmos e inteligência artificial. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar disponível os slides com as referências, tá? Para que vocês possam acessar, clicar e utilizar. Todas estão com links aí ativo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber um pouco mais sobre o tema e o assunto, por favor, entrem em contato. Podem entrar em contato comigo e com o Dr. Pedro, tá? Nós deixaremos depois disponível ali para vocês os nossos e-mails de contato. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Se cuidem. Saudações aí pro pessoal de Portugal e até uma próxima, viu? Bom evento para vocês, se cuidem e estudem ali a bibliografia para poder saber entender um pouco mais sobre inteligência artificial. Tchau, tchau!